E aí, pessoal, hoje então lançando a nossa planilha Interinvest 4.0 com várias atualizações e vários pedidos aí dos nossos usuários que a gente conseguiu implementar nessa planilha. Então, além de todas as funcionalidades que a gente tinha na 3.0, onde a gente conseguia segmentar a ação por tipo de setor, identificar todos os preços, acompanhar toda a nossa carteira de ações, agora na 4.0 a gente tem uma novidade muito interessante, porque agora a gente segmentou uma aba exclusiva para fundos imobiliários, para que vocês consigam acompanhar eles de forma individual, e também um dashboard consolidado, onde vocês conseguem ver o resultado global da carteira de vocês, incluindo fundos imobiliários e ações. Além disso, vocês conseguem fazer o balanceamento da carteira de vocês de acordo com as metas de vocês. Então, se vocês quiserem ter 70% da carteira em ações e 30% em fundos imobiliários, a planilha já faz o balanceamento para vocês, dizendo quanto vocês têm que investir em cada um desse tipo de ativo, certo? Além disso, pessoal, um recurso que foi muito pedido pelos nossos usuários e era um recurso super difícil de implementar, é o cálculo do preço médio que se atualiza caso a gente zere a posição em um ativo. Eu confesso que eu catei, virei a internet inteira para ver se alguém já tinha feito esse tipo de cálculo, não encontrei e a gente conseguiu implementar na nossa planilha essa funcionalidade. Então agora todas as operações de vocês vão apresentar o lucro ou prejuízo de acordo com o preço médio atualizado, caso vocês zerem a posição nesse ativo. Então essa é uma funcionalidade bem legal, que depois a gente vai mostrar na prática em cada aba, aqui dentro desse vídeo, mas é bom para vocês saberem que agora nós temos essa funcionalidade implementada depois de vários pedidos que a gente recebeu dos nossos usuários. Além disso, uma novidade muito importante é que agora vocês conseguem trazer os dados da B3 de forma mais prática e mais fácil. Então a gente tem vídeos dentro da nossa plataforma, onde a gente mostra como fazer essa importação dos dados da B3 direto para a carteira de vocês. De uma forma fácil, não dura nem 10 minutos para fazer toda a importação, tanto de proventos como das transações de vocês, para que o dashboard de vocês já saia aí bem completo. Então, pessoal, sem mais delongas, agora eu vou falar de cada aba e das novidades que a gente tem dentro da Interinvest 4.0. Bom, pessoal, começando então o tour da nossa planilha aí, lembrando a todos que vão adquirir a planilha pela primeira vez, sempre deem uma lida nas orientações de uso. É sempre importante vocês lerem aqui para entenderem o funcionamento. A gente tem as videoaulas também dentro da plataforma, a gente mostra como preencher, como fazer todo o preenchimento da planilha, mas é importante vocês darem uma lida aqui nas orientações para não se perderem durante o uso, que é bem simples, mas sempre importante dar essa lida. Agora vamos começar o tour da nossa planilha Interinvest 4.0, iniciando pelo nosso novo dashboard, que é um dashboard onde a gente consolida tanto os investimentos em ações como em fundos imobiliários. Ah, Daniel, mas eu não invisto em ações, eu só invisto em fundos imobiliários. Não tem problema, a gente tem um dashboard exclusivo para cada tipo de ativo. Então, se você não investe nos dois tipos de ativos, você pode continuar usando aí o seu dashboard exclusivo, ou de ações ou de fundos imobiliários. Mas para quem investe nos dois tipos de ativos, agora a gente consegue consolidar de maneira mais clara quantos por cento a gente tem em ações, quantos por cento a gente tem em fundos imobiliários. Então a gente tem um recurso aqui, inclusive, que já faz o balanceamento da carteira de acordo com o objetivo de vocês. Então, nessa carteira de exemplo aqui do nosso vídeo, eu tenho que o meu objetivo é 70% da carteira em ações e 30% em fundos imobiliários. E de acordo com os dados que a gente tem hoje, eu preciso investir R$22 mil em fundos imobiliários para chegar nessa distribuição desejada. Porque hoje a gente tem 19% em fundos imobiliários e 81% em ações. E claro, isso é completamente customizável, vocês podem colocar aí a percentagem desejada de vocês, que a própria planilha já faz o cálculo do balanceamento. Certo, pessoal? Isso é um dos recursos novos, essa parte do dashboard geral. Então a gente tem o patrimônio geral, quantos por cento a nossa carteira variou, tanto em porcentagem quanto em reais. Então a gente está com um resultado positivo aqui para essa carteira, um resultado global incluindo os proventos. Então, se vocês perceberem aqui, a gente tem uma variação bem maior se a gente colocar os proventos dentro da nossa carteira.
quantos proventos a gente já recebeu, quantos proventos a gente recebeu no ano de 2023, o dividend yield do ano e o dividend yield on cost do ano de 2023. E aqui no nosso dashboard a gente consegue visualizar aí no ano quantos proventos a gente recebeu mês a mês, então a gente consegue acompanhar aí a evolução da nossa carteira. E também no dashboard geral a gente consegue visualizar quais são os ativos que mais estão nos pagando proventos. Obviamente, a maioria das vezes o top ativo que mais paga provento é um fundo imobiliário, mas a gente consegue visualizar aí algumas ações que roubam a cena frente aos fundos imobiliários. Então, na nossa aba de dashboard geral, um resumo de tudo que a gente tem investido, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Agora nós vamos mostrar o dashboard de ações, que para quem já usava a 3.0 já está bem habituado também. Bom, pessoal, para quem já utilizava a planilha 3.0, já está acostumado aí com esse dashboard bem completo de acompanhamento de ações, onde a gente consegue ver todo o nosso patrimônio investido em ações, a variação desse patrimônio tanto em percentual quanto em reais, a variação considerando os proventos em reais em porcentagem e também os proventos recebidos somente considerando as ações. E aí os gráficos são muito similares ao dashboard geral, onde a gente tem os proventos recebidos mês a mês, quais são as ações que mais nos pagam provento, e aqui a gente tem o resumo das nossas alocações em ações. Então, quantos por cento a gente tem em cada ativo, qual é a variação de cada ativo, então a gente consegue visualizar o que está nos dando prejuízo, o que está nos dando mais lucro, tanto em reais quanto em porcentagem. E esse é uma das coisas que a gente implementou na 3.0, que é um acompanhamento por setor de ação. Então, vocês conseguem visualizar quais são os setores que vocês têm mais concentração. Então, nesse caso do exemplo da planilha, a gente está bastante concentrado no setor financeiro. E isso pode nos ajudar a tomar melhores decisões para dar uma diversificada na nossa carteira. Então, se eu fosse fazer um investimento aqui, eu provavelmente não faria o meu próximo investimento no setor financeiro, justamente para não ficar tão concentrado nesse setor. Além disso, a gente consegue visualizar resultados por setor. Então, quais são os setores que estão nos trazendo lucro, quais são os setores que estão nos trazendo prejuízo, para a gente poder tomar melhores decisões de investimento. Então, esse é o dashboard de ações, e agora nós vamos falar um pouco do dashboard de fundos imobiliários, que é uma novidade da 4.0. Bom, pessoal, agora observando o dashboard de fundos imobiliários, ele é um pouquinho diferente, porque os fundos imobiliários são ativos diferentes de acompanhar do que as ações, mas o dashboard em si, ele apresenta praticamente as mesmas coisas. Então a gente tem o patrimônio em fundos imobiliários, a variação dele em reais e em porcentagem do fundo, quanto a gente já recebeu de proventos somado aos nossos resultados, então o resultado global da nossa carteira de fundos, incluindo os proventos, e também o total de proventos que a gente já recebeu, o total de proventos que a gente recebeu no ano, o dividend yield, o dividend yield on cost e quais são as ações, os ativos de fundo imobiliário que estão nos pagando mais proventos desde sempre. Além disso, a gente consegue também visualizar por segmento de fundo imobiliário. Os fundos imobiliários eles têm uma classificação diferente das ações e por isso a gente consegue diferenciar nesse dashboard exclusivo para fundos imobiliários. Então aqui no nosso exemplo, por exemplo, a gente tem 34% da nossa carteira de fundos em fundos do tipo títulos e valores imobiliários, 26% em shoppings. Então daqui a pouco a gente consegue, visualizando isso, tomar melhores decisões de investimento para dar uma diversificada na nossa carteira de fundos imobiliários. Então, essa é uma novidade da planilha 4.0. Agora vocês conseguem visualizar esses dashboards de forma individualizada e consolidada também, o que vai facilitar muito o investimento da galera aí que já utiliza a nossa planilha e quem vai começar a utilizar também. Agora nós vamos falar da aba de transações da nossa planilha. Bom, pessoal, aqui na nossa aba de transações é a aba que vocês vão inserir todas as transações de compra e venda de ativos que vocês tiverem, tanto de fundos imobiliários como de ações. Lembrando, pessoal, que a gente tem a possibilidade de fazer a importação diretamente da B3 aqui para dentro da nossa planilha. Tem um vídeo aula dentro da nossa plataforma, para quem adquire a planilha, que mostra o passo a passo para fazer de forma fácil e rápida, bem tranquilo de copiar todos os dados aqui para a nossa planilha de transações. E uma das novidades que foi mais pedida pelos nossos usuários e que realmente a gente teve muito trabalho para implementar é
o cálculo do preço médio, que considera quando a gente zera a posição em uma ação. Tá, pessoal? Então, muita gente procurou isso. Eu procurei bastante isso na internet, não tinha achado. Então, a gente teve bastante dificuldade, mas a gente conseguiu implementar isso. O que quer dizer isso, pessoal? Agora, a partir do momento que vocês fazem uma compra de ação ou de um fundo imobiliário e vendem ele na totalidade, a planilha entende que vocês zeraram a posição e recomeçam o cálculo do preço médio para trazer aí os resultados das operações de vocês quando vocês fazem as vendas e quando vocês fazem as compras. Então, isso é uma funcionalidade que ajuda muito a ter um preço médio mais assertivo, principalmente quando vocês zeram uma posição, e aí vocês conseguem ter o resultado perfeito do cálculo do resultado da operação de compra e venda de ações ou de fundos imobiliários de vocês. Então, esse foi um recurso muito pedido, bem difícil de implementar, pessoal, falando de planilha, assim, mas a gente conseguiu e agora temos isso disponível aqui na planilha 4.0. Então, essa aba de transações, onde vocês entram com os tickers, a data da transação, o tipo de compra, quanto vocês pagaram e a própria planilha já faz todo o restante dentro aqui automaticamente. Muito fácil e realmente vai facilitar muito para quem faz aí os seus investimentos, tanto de fundo imobiliário como de ações. Então agora nós vamos falar um pouco da carteira de ações. Bom, pessoal, aqui na nossa aba de carteira de ações é onde realmente vocês acompanham tudo aquilo que vocês escolhem acompanhar. Aqui na planilha modelo a gente já tem diversas ações, são as ações mais famosas da bolsa, mas você pode excluir e adicionar ações ao seu gosto. Então, você manda na sua própria planilha, você escolhe quais são as ações que você quer acompanhar dentro da sua carteira. Para inserir uma nova ação também é muito simples, você só clica aqui no botão inserir ação, coloca o ticker, vamos botar aqui a Taesa, por exemplo, clica OK, e a própria planilha já faz o trabalho para você aqui de inserir essa nova ação aqui em cima. Certo, pessoal? E aí já puxa todas as fórmulas, é tudo automático. Quando a gente faz a inserção de uma nova ação, a gente tem que inserir alguns dados, que são dados manuais. Então, por exemplo, o nome da empresa, qual o tipo da carteira, e aí essa questão do tipo da carteira aqui vem muito de encontro às metas da carteira de ações de vocês, que a gente vai falar aqui na aba metas de ações, mas vocês podem definir que, por exemplo, a Taesa faz parte da carteira de dividendos de vocês. E aí, pessoal, a gente coloca essa setorização das ações para que o nosso dashboard de ações apresente esses resultados aqui setorizados. Ah, Daniel, mas eu não sei qual é o setor que a Taesa está. E aí a gente tem aquele recurso que a gente implementou na 3.0, que a gente simplesmente vem aqui no busca setor e digita a ação que a gente quer saber, e ela já mostra aqui o setor. Então, por exemplo, Taesa já mostra o setor, subsetor e segmento. Se eu colocar Ambev aqui, ela já vai buscar também esses dados para a gente preencher na nossa carteira. Então, bem simples, pessoal, tá? Vou excluir aqui do nosso exemplo para vocês acompanharem, mas bem simples e ela é muito fácil de manusear a planilha. Dentro da nossa carteira, o que a gente consegue acompanhar? Bom, a quantidade de ações que a gente tem, a quantidade de meta que a gente estabeleceu, e isso é dentro aqui da aba meta de ações, que eu vou comentar depois. A gente tem aqui os dados do nosso coeficiente Min-Max, que para quem já nos segue no Instagram lá, sabe o que a gente está falando, mas resumidamente, ele é um coeficiente que mostra aí oportunidades de ações que estão longe do seu preço máximo dos últimos 12 meses e próxima do seu preço mínimo. Então, são oportunidades de preço que eu utilizo, pelo menos, para fazer as minhas compras, aliado, obviamente, aos fundamentos da empresa no momento atual. Tá? Consegue acompanhar em tempo real aqui o valor da ação. Obviamente, agora não está se atualizando, porque eu estou gravando esse vídeo no final de semana e a bolsa está fechada. Mas, durante o dia, em horários de abertura do mercado, esse valor fica se atualizando, porque, afinal, renda variável, né, pessoal? Então, vocês vão ficar olhando para essa planilha, ela vai ficar alterando o valor de forma automática em tempo real. Mesma coisa aqui para a variação do dia, a variação da ação nos últimos 2 anos, e isso vocês podem personalizar também, se vocês quiserem ver nos últimos 365 dias. A planilha já vai mostrar também qual é a variação da ação no período que você selecionar. Aqui a gente tem um mini gráfico dos últimos 12 meses, então para vocês entenderem também o comportamento um pouco da ação, o preço médio de compra de vocês, um indicador para vocês personalizável, onde vocês definem o preço teto aqui no Metas Ações, que a gente vai falar depois. Vocês definem o preço teto
e a planilha já diz para você se está abaixo ou não, indicando aí o momento que vocês têm que olhar com mais atenção para aquela ação que vocês decidiram acompanhar. Além disso, vários outros indicadores aqui, para quem acompanha a ação, LPA, preço sobre lucro, quanto você já comprou da ação, quanto ela está valendo hoje, qual é a variação, qual é o peso dentro da carteira. Enfim, pessoal, várias informações dentro da carteira para vocês acompanhar cada ativo. E lembrando, totalmente personalizável, vocês podem excluir ativos, vocês podem adicionar ativos, tudo de acordo com a carteira de vocês. Além disso, pessoal, sempre gosto de lembrar, isso daqui é uma planilha, então vocês podem ordenar da forma que vocês quiserem. Eu quero colocar em ordem alfabética, Daniel, você pode colocar. Eu quero ver só carteiras, só ações do setor financeiro, você pode filtrar. Então, fiquem à vontade para mexer nesses filtros aqui em cima, que a planilha já trabalha por vocês. Certo, pessoal? Agora nós vamos falar, então, da aba de metas de ações, que é um recurso que a gente colocou novo na 3.0 e que fez bastante sucesso. Bom, pessoal, agora falando dessa aba de metas de ações para quem já tinha a 3.0, já está habituado, mas para quem está adquirindo nova, isso daqui é uma aba para vocês definirem objetivos para a carteira de ações de vocês. Então, quando a gente está criando lá a nossa planilha, a nossa carteira, a gente pode definir tipos de carteira que a gente quer fazer as alocações das nossas ações. Então, nesse exemplo, pessoal, eu defini que eu quero ter uma carteira de dividendos, uma carteira de value investing, uma carteira de small caps e uma carteira de blue chips. Vocês podem botar o que vocês quiserem aqui. Se vocês colocarem aqui carteira do filho, ou seja, uma carteira para o filho de vocês, ela vai aparecer lá nas metas ações, e quando vocês forem cadastrar nas ações de vocês, ela já vai aparecer aqui, ó, carteira do filho. Então, ela é completamente customizável. Eu vou voltar lá com a nossa dividendos, que era o que eu tinha inicialmente, tá? E aí vocês personalizam isso. Ou seja, vocês escolheram quantos tipos de carteira vocês querem ter. Até 4 tipos de carteira. Vocês podem definir o percentual desejado da carteira de vocês para cada um dos tipos. Então, por exemplo, digamos que eu queira ter 50% na carteira de dividendos, 10% na de value invest, 30% na de small caps e 10% na de blue chips. Quando a gente define isso, a própria planilha já identifica a partir da nossa carteira, das nossas transações e do tipo de carteira para cada ação, como que está a distribuição atual. Então, hoje, a distribuição da minha carteira, essa de exemplo, tem 92% do meu capital alocado na carteira de dividendos, só que o meu percentual desejado é de 50%. Então, eu preciso investir nas outras carteiras para fazer esse rebalanceamento. Então, a própria planilha já faz esse cálculo e me diz aqui, Daniel, você precisa investir 10 mil na carteira de value invest, 54 mil na de small caps e na de blue chips 18 mil para atingir esses percentuais aqui que você define. Daniel, eu não quero definir nenhum. Pode botar tudo num tipo só, tá? Pode botar tudo num tipo só, não tem problema. A carteira não vai apresentar nenhum problema se você quiser ter só um tipo de investimento. Eu gosto de fazer essa divisão porque facilita na minha estratégia de investimento, tá, pessoal? Além disso, além dessa possibilidade de criar carteiras de investimentos dentro da carteira de ações, a gente consegue também definir metas por ação. Então, por exemplo, Bradesco. Bradesco hoje eu tenho 810 ações nessa minha carteira exemplo. Só que o meu objetivo é ter 2.000 cotas de Bradesco. Então eu posso definir esse objetivo e além disso eu posso definir um preço teto que eu estou disposto a pagar por Bradesco. Nesse exemplo aqui eu defini que é R$15, mas eu posso digitar o valor que eu quiser aqui. A carteira é minha, eu que defino esses objetivos. Mas eu vou colocar R$15. O que acontece quando eu faço essas definições aqui dos preços tetos? Quando a gente está lá na nossa carteira, se a gente for olhar lá o Bradesco, vamos olhar o Bradesco aqui. Quanto que o Bradesco está custando hoje? Está custando R$15,10, ou seja, está acima do preço teto que a gente definiu. Portanto, ele não vai fazer nenhum aviso aqui para mim. Mas se vocês perceberem aqui, ó, na ação CSN, tem um indicador escrito comprar. Vamos identificar por que isso. Porque lá nas nossas metas de ações, a ação da CSN, eu defini que o meu preço teto é R$13, ou seja, até R$13 eu estou comprando CSN.
E a ação da CSN hoje está custando R$ 12,72. Então a planilha já nos indica aí, opa, Daniel, dá uma olhada na CSN, porque está abaixo do teu preço teto, vê se é o momento para tu fazer uma compra em CSN. Então vocês conseguem definir essas metas também, tanto de quantidade como de preço teto, para que vocês consigam acompanhar de forma mais visual as ações que vocês acompanham. Certo, pessoal? E aí tem alguns dashboards aqui, bem intuitivos, para vocês conseguirem visualizar como vocês estão perto das metas que vocês mesmos definiram. Agora, vamos falar então da carteira de fundos imobiliários, que é uma novidade da 4.0. Bom, pessoal, uma das novidades da nossa planilha 4.0 é a carteira exclusiva para fundos imobiliários. Na 3.0 a gente conseguia acompanhar também fundos imobiliários, mas ficava tudo junto. Agora a gente segmentou os dois tipos de carteira para que a gente consiga ter dashboards exclusivos aí para cada um desses tipos de ativo. E a carteira de fundos imobiliários é muito similar à carteira de ações. Claro que tem alguns indicadores que não fazem sentido, né, para fundos imobiliários, mas de restante a gente tem praticamente as mesmas coisas. E o mesmo funcionamento, para adicionar um novo fundo imobiliário, só clicar no botão aqui, adicionar um FII, né, adicionar um ticker do fundo imobiliário, que ela já vai adicionar automaticamente na planilha. Quando vocês adquirem, já tem vários fundos imobiliários aqui por padrão. Mas, novamente, pessoal, é uma planilha customizável. Vocês podem tanto excluir os que vocês não querem acompanhar, como adicionar novos fundos que sejam de acordo com a carteira de vocês. Tá? E aí, os indicadores que a gente tem são praticamente os mesmos da carteira de ações, o nosso coeficiente Min-Max, a variação do fundo imobiliário no dia, o valor atual, a variação do fundo imobiliário nos últimos 2 anos, também customizável. Se vocês colocarem aqui 365 dias, vai mostrar a variação desse fundo nos últimos 365 dias. Um mini gráfico anual, que também vocês podem colocar em outros períodos para acompanhar. Tá? Vocês podem colocar aqui que ele já atualiza. O nosso preço médio de compra e também as metas dos fundos imobiliários, bem similar às metas das ações. Eu vou falar na próxima parte do vídeo aqui sobre as metas dos fundos imobiliários, mas para vocês acompanharem aí também e poderem visualizar mais facilmente o horário de comprar esses fundos dentro da carteira de vocês. E aí diversos outros indicadores aqui, o total que você já tem comprado, o total que eles representam hoje dentro da carteira de vocês, o peso, enfim, vários indicadores para vocês acompanharem para cada fundo imobiliário de vocês. Então essa é uma novidade da 4.0, uma carteira específica para fundos imobiliários. Agora nós vamos falar um pouquinho dessas metas dos fundos imobiliários. Bom, pessoal, as metas dos fundos imobiliários são bem similares às metas de ações. A gente só não tem aquela meta por tipo de uma carteira de fundos imobiliários. Não, a gente consegue estabelecer aí quantidade de cotas do fundo e o preço teto que a gente quer pagar por ele. Então, nesse exemplo aqui, a gente estabeleceu que a gente quer ter 1.200 cotas do VSLH11, e aí se a gente olhar dentro da nossa carteira lá, o VSLH11, vamos olhar ele aqui, onde é que ele está? Aqui, a gente tem 1.200 de quantidade de meta, então quanto falta para a gente atingir a nossa meta? 605 cotas. Tá? E a mesma coisa para os preços tetos, a gente define o preço teto que a gente está disposto a pagar por aquele fundo, e quando o valor atual do fundo estiver abaixo do nosso preço teto, a própria planilha já indica aqui para a gente uma compra, né? E aí vocês conseguem analisar se vocês vão comprar essa ação nesse momento, essa ação não, esse fundo imobiliário nesse momento. Então, bem similar às metas de ações, mas voltada para fundos imobiliários. E aqui vocês conseguem ver graficamente aí o quão perto vocês estão da meta de cota de vocês para os fundos imobiliários que vocês acompanham. Certo, pessoal? Então, agora, o próximo passo é mostrar a aba de proventos. E aí, pessoal, a última aba da nossa planilha, a aba de proventos, que a gente pode fazer tanto a inserção manual aqui, inserindo todos os dados do nosso provento, então a data com, a data do pagamento, qual é o ticker do provento, o tipo do provento, se é dividendo, se é JCP, o número de ativos que a gente tinha, o provento por ativo, isso é um número que às vezes as corretoras nos informam, às vezes não, mas ele não faz diferença para os nossos dashboards, e o provento líquido. Tá?
Lembrando, pessoal, assim como as transações, a parte de proventos a gente consegue importar lá do portal da B3. Então a gente tem uma videoaula dentro da nossa plataforma de como fazer essa importação. E aí vocês conseguem trazer tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, num processo rápido. E aí já tem essas informações aqui que abastecem os nossos dashboards, tanto o dashboard de fundo imobiliário, como o dashboard de ações e o nosso dashboard geral aí que consolida todos os nossos investimentos. Então, a aba de proventos para vocês acompanharem quantos proventos vocês já receberam, quantos vocês têm ainda para receber, se já foi pago, se não foi pago. Fica tudo consolidado aqui para abastecer os nossos dashboards, nos indicar qual é o nosso dividend yield, qual é o nosso dividend yield on cost, enfim. Isso daqui é uma base de dados para abastecer os nossos dashboards. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa planilha Interinvest 4.0. Eu finalizo aqui a apresentação dela. Quem tiver dúvidas pode deixar nos comentários, lembrando que todos os nossos usuários que já têm a planilha, já têm acesso lá na plataforma, é só acessar lá na plataforma que ela já está disponível para quem quiser baixar, para quem quiser trazer as informações da 3.0 para 4.0. É bem simples, é só copiar as transações dos proventos ali, que já acontece tudo automaticamente. Quem tiver dúvida, só deixar aqui nos comentários. E, pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos aí que comenta, que gosta da nossa planilha. A gente segue atualizando ela e melhorando ela aí para todo mundo, para que a gente possa fazer melhores investimentos. Valeu, pessoal. Um abraço.